Bem, eu acho que agora, para a gente finalizar essa aula sobre o pensamento heideggeriano, sobre as influências sobre as quais o Heidegger ele sofreu no seu pensamento, vindo de outros filósofos, eu acho muito interessante também falar um pouco do legado heideggeriano, legado no sentido de a gente pensar quais são os autores, os pensadores que foram influenciados por Heidegger no século XX. Obviamente isso é um recorte, eu fiz aí um recorte aí de mais ou menos de 4 autores, para a gente ver um pouquinho sobre eles, sobre a obra deles, sobre o que eles estão pensando, como eles se apropriam do pensamento heideggeriano, como eles fazem uma apropriação que também vai ser uma apropriação crítica, como eles também vão criticar o pensamento heideggeriano, mesmo se apropriando deles em alguns momentos, levar o pensamento heideggeriano para lugares, por exemplo, onde Heidegger não tinha pensado, certas consequências possíveis, talvez, do seu pensamento, que o próprio Heidegger não tinha conseguido ver, por exemplo. Mais uma vez, isso é um recorte, né? A gente vai fazer esse recorte só com 4 autores, porque a quantidade de autores, de correntes até de pensamento, de filósofos, pensadores que foram influenciados pelo pensamento heideggeriano no século XX é muito grande. Mais uma vez, Heidegger é considerado por alguns estudiosos da filosofia contemporânea como um dos maiores pensadores do século XX, e muitas vezes, nos estudos de algumas pessoas, desponta como o maior pensador do século XX. Então, é um estudo que vai ter que contar necessariamente com esse recorte um pouco reduzido. Né? Bem, primeiro, eu acho que o autor que a gente pode primeiro apontar como tendo tido uma influência muito grande do pensamento heideggeriano na sua obra, no seu pensamento, é o Sartre, o Jean Paul Sartre. Sartre, a gente precisa lembrar, isso é uma coisa muito importante, no pós-guerra, devido ao envolvimento que o Heidegger tem com o nazismo, ele se torna um filósofo um tanto que manchado, ele se torna um filósofo que não está mais sendo muito lido por causa desse envolvimento. E Sartre, ele é um dos principais responsáveis por fazer uma reabilitação da obra heideggeriana. A questão é que não era necessariamente fazer uma reabilitação da imagem da pessoa, mas muito mais uma reabilitação da obra. Sartre via na obra do Heidegger, mais uma vez, uma complexidade muito interessante, uma riqueza muito interessante, pontos muito interessantes que podia fazer a gente pensar em questões importantes para a nossa contemporaneidade. E isso é muito interessante, a gente precisa lembrar que o Sartre ele tem uma vida militante política muito forte. O Sartre ele é um militante comunista, marxista, ele está ele chega a militar no Partido Comunista Francês. Ele inclusive ele é coautor de uma revista chamada Os Tempos Modernos, junto com Merleau-Ponty e a Simone de Beauvoir, que Merleau-Ponty é um outro autor que a gente vai falar um pouco. Então é muito interessante como o Sartre, que tem uma perspectiva, uma visão política, uma tendência política completamente oposta daquilo que o Heidegger vai expressar na sua vida pública, né? Mesmo assim, é interessante a gente perceber que o Sartre ainda vê na obra do Heidegger uma riqueza muito grande e luta, de certa forma, para que essa obra seja reabilitada, apesar das diferenças óbvias políticas entre esses dois autores, pelo menos no que diz respeito na vida pública, né, de cada um. E eu acho que Sartre ele tem aquele adágio, né, aquela frase muito, muito famosa, acho que quase todo mundo já ouviu, que a existência precede a essência, né? Digamos que uma certa leitura, uma certa releitura heideggeriana que o próprio Heidegger não vai concordar muito. O Heidegger, em um determinado momento da sua vida, inclusive, ele vai escrever alguns textos para se posicionar um pouco contrário em relação ao Sartre, em relação a essa questão, demonstrar onde que a fenomenologia dele vai diferir da fenomenologia do Sartre. Mas mesmo assim, o Sartre ele vai ser um autor que vai dizer muito claramente que ele está sendo muito influenciado pelo pensamento heideggeriano. Quem já leu o Ser e o Nada, ou pelo menos uma parte do Ser e o Nada, sabe que o Sartre deixa isso
muito claro ali essa influência que ele vai ter do pensamento heideggeriano, influência também, que obviamente também vai ter do Husserl também. Apesar disso, normalmente, quando a gente vai pensar aí nessa relação entre Heidegger e Sartre, a gente tem alguns pontos interessantes também de contato e de releitura que o Sartre também faz para algumas questões, por exemplo, aquela questão da transcendência que o Heidegger, na obra dele, vai aparecer muito como essa capacidade do ser humano de se projetar. Lembra que a transcendência está realizada com essa capacidade do ser humano de ser um projeto, de se pensar no futuro, de pensar em algo para além dele. A transcendência no Sartre também vai aparecer, mas ela parte de uma forma um pouco diferente. A transcendência para o Sartre está muito ligada àquilo que ele chamaria do imaginário ou imaginação. O Sartre tem até um livro que ele vai falar sobre isso, o livro chama O Imaginário, é um livro bem focado nisso, que essa capacidade de imaginar, de criar imagem, ela está ligada a uma certa transcendência do homem. Uma transcendência que, segundo Sartre, vem a gente pode dizer, de uma certa negação, quase uma certa nadificação da sua situação atual, daquilo que está atualmente na sua percepção, na sua vivência, na sua consciência, e a partir dessa negação, talvez uma criação de uma outra coisa, que seria a imaginação, o imaginário. Então, tem aí também um ponto aí de diálogo com a obra heideggeriana, por mais que essa transcendência seja lida por Sartre de uma outra forma. Então, ele como disse, um autor que está lendo muito Heidegger, está bebendo muito de Heidegger, ele deixa isso explícito. E, como eu disse, ele tem aí um papel importante nessa reabilitação do pensamento heideggeriano no pós-guerra, que vai fazer com que Sartre seja muito lido também no pós-guerra. É um outro autor, que também é um autor francês, e é uma característica desses autores que eu vou trazer, a gente vai ver que 3 deles são franceses, lembrando que vai ter um momento nos meios intelectuais franceses, na academia francesa, que Heidegger está sendo muito lido. Mais uma vez, Heidegger é um daqueles 3 grandes Hs que estão sendo muito lidos, né? Um era Hegel, o outro era Husserl, o outro era o Heidegger. E o Merleau-Ponty, também um autor francês, vai também estar lendo muito Heidegger. O Merleau-Ponty, um fenomenológico francês, ele vai... A concepção de mundo de Heidegger também vai estar muito na obra dele. Se a gente pega aí o prefácio da Fenomenologia da Percepção, ele até vai utilizar o termo heideggeriano em alemão, in der Welt sein, que seria ser no mundo. Então ele está se movendo, ele está criando a sua obra também dentro de um certo horizonte heideggeriano, mas também colocando as suas próprias questões, né? Uma questão que o Merleau-Ponty vai colocar muito, e que ele vai, digamos que, dentro da sua concepção, divergir um pouco do Heidegger, dá uma importância e uma certa primazia para a concepção do corpo. Então, aquele Dasein, aquele ser aí, que é um ser no mundo, para o Heidegger, na leitura do Merleau-Ponty, digamos que está faltando um pouco de corpo ali. E o Merleau-Ponty ele vai estar muito trabalhando com o homem enquanto corporeidade, enquanto uma corporeidade com subjetividade, enquanto uma corporeidade no mundo, né? Então, o Merleau-Ponty ele vai levar muito a leitura heideggeriana e muito a interpretação heideggeriana para esse ponto do homem enquanto, do Dasein, talvez enquanto uma corporeidade no mundo. Ao mesmo tempo, isso também é uma coisa interessante da academia francesa dessa época. Isso é uma coisa que a gente também vai ver no Sartre e também no Merleau-Ponty. Você vai ter aí um diálogo e uma discussão muito grande com os saberes psi da sua época, né? O Sartre vai ter, por exemplo, um diálogo, uma discussão grande com a psicanálise, vai ter inclusive algumas críticas em relação a psicanálise na questão da separação, por exemplo, do objeto da consciência. Vamos lembrar que em fenomenologia a gente não consegue separar os dois, toda consciência é consciência de algo, não se separa a consciência do seu objeto, né? E o Merleau-Ponty, ele vai ter um diálogo também, uma discussão muito interessante, principalmente com os saberes mais da psicologia da sua época, não só os saberes da psicologia, muitas vezes os saberes da biologia,
mas Merleau-Ponty muitas vezes vai estar dialogando com as noções que a gente tinha principalmente de neurológicas e psiquiátricas da época, com aquelas correntes da psicologia que iam ver principalmente o comportamento muito ligado ao nosso aparelho sensorial, ao nosso sistema nervoso, o comportamento muito ligado à questão de recebimento de estímulo, reforço. Então a gente vê aí que ele tem um diálogo e uma discussão muito grande com uma corrente forte da psicologia, que é uma corrente que existe até hoje, que é o behaviorismo, ou como alguns chamam de comportamentalismo, né? Ou comportamental, como alguns gostam de chamar. E ele vai ter uma discussão muito interessante, também uma crítica também muito interessante ao comportamentalismo, ao behaviorismo. E o behaviorismo da época, o comportamentalismo da época, ele tinha uma certa noção de tentar dividir o comportamento nos seus elementos mais básicos, nas suas unidades mais elementares, e tentar fazer uma análise do comportamento através dessas unidades mais elementares, e meio que ver o comportamento talvez como uma soma dessas unidades mais elementares. Óbvio aqui que a gente vê uma inspiração nessa concepção de comportamento, de estudo do comportamento, uma influência muito cartesiana, muito do René Descartes. Se a gente vai lembrar lá do discurso do método, a gente vai lembrar que um dos passos do discurso do método é justamente a análise. E a análise é justamente separar um elemento, pegar um elemento complexo e dividir, separar nos seus elementos mais simples, nas suas unidades mais elementares. E o behaviorismo, o comportamentalismo da época estava fazendo muito isso. E estava meio que vendo, pode-se dizer, tentando ver um comportamento mais ou menos como uma soma dessas unidades. E o Merleau-Ponty, por exemplo, vai estar fazendo uma crítica disso. Tem um livro do Merleau-Ponty muito focado nisso, chama Estrutura do Comportamento, no qual ele vai estar muito dialogando e discutindo com o behaviorismo isso. E ele vai falar, inclusive, muito no começo do livro, falou, olha, o nosso comportamento, os nossos reflexos, no fundo, eles são muito mais guiados pelo ritmo dos estímulos que a gente está recebendo, pela distribuição espacial desses estímulos, pelo conjunto dele, pela sua totalidade, do que uma simples soma dos seus elementos mais básicos. Se a gente pegar os elementos mais básicos de um estímulo e a gente mudar a ordem deles, mas manter os mesmos estímulos, o Merleau-Ponty vai estar argumentando, falando, olha, o comportamento que a gente vai ter, a resposta que a gente vai ser completamente diferente se esses mesmos estímulos estivessem numa outra ordem. As pausas entre os estímulos, o seu ritmo também vai dar um comportamento, uma resposta completamente diferente. Então o Merleau-Ponty ele tem essa coisa interessante na parte do comportamento, de tentar ver os estímulos como um todo e fazer uma crítica dessa divisão aí muito cartesiana nos elementos mais básicos do estímulo. Então, que é uma questão muito do Merleau-Ponty. Merleau-Ponty também vai fazer uma crítica muito grande a Descartes, inclusive naquela questão daquela separação entre corpo e alma como duas substâncias diferentes. Mais uma vez, vamos lembrar que o Merleau-Ponty tem essa concepção do homem enquanto uma corporeidade no mundo, digamos, com um Dasein com corpo, um Dasein com uma certa corporeidade. Então ele ainda tem uma influência grande do pensamento heideggeriano, ele de certa forma leva o pensamento heideggeriano para outros campos. Mais uma vez, assim como no caso do Sartre, Merleau-Ponty também é um militante político da esquerda, ele também tem uma influência forte do marxismo, ele, mais uma vez, é coautor dos Tempos Modernos, que é uma revista e também mais ligada à esquerda, junto com o Sartre. Então, também, mais uma vez, é interessante a gente ver como, apesar de, na sua vida pública, Merleau-Ponty e Heidegger terem
É um trajeto completamente diferente. Merleau-Ponty ainda está lendo Heidegger, ainda está se apropriando do pensamento heideggeriano da sua própria forma. Um outro autor que é muito interessante, e é um autor que a gente pode colocar dentro da fenomenologia, mas vão ter aí algumas outras pessoas que vão inclusive colocar ele dentro de uma corrente do pensamento francês muito, muito famosa, muito importante no pós-guerra, que a gente vai chamar de pós-estruturalismo, né, que está fazendo uma certa crítica, uma certa concepção do estruturalismo, que era uma certa corrente das ciências humanas, forte na Europa, mas principalmente muito forte aí na França, eu acho que principalmente na metade do século XX, que é o Emmanuel Levinas. Levinas é um autor muito interessante, porque ele tem uma clara influência heideggeriana, isso também é claro para ele, e ao mesmo tempo ele vai ter uma crítica em relação a Heidegger, que eu acho que essa crítica, de certa forma, tem a ver com o Levinas ter levado talvez o pensamento do Heidegger para pontos no qual o Heidegger não tinha pensado, mas para pontos que a gente pode falar que, tomando o pensamento heideggeriano como base, ele faz muito sentido, né? E qual que é a grande questão do Levinas? O Levinas, ele é um autor que vai estar se focando muito numa crítica metafísica. Vamos lembrar que Heidegger já fazia essa crítica metafísica, né? Quando a gente pensa no método fenomenológico, não tem como a gente fazer fenomenologia com metafísica, fica um pouco complicado. Se a gente tem uma concepção prévia de mundo, de como o mundo está estruturado, vai ser muito difícil a gente acessar as coisas como elas são em si mesmas, por si mesmas, né? Cada coisa tem o seu próprio método de acesso. Se a gente já tem uma construção prévia de como a gente tem que acessar, de como ela vai estar estruturada, a gente não vai estar acessando a coisa como se ela seria em si mesma, por si mesma. Então, o Levinas vai ter essa crítica forte também em relação à metafísica, que está, obviamente, tendo uma clara inspiração heideggeriana. Mas, como eu disse, ele leva essa crítica para pontos que o Heidegger não pensou, mas que fazem sentido dentro da lógica que ele está pensando. Que se a gente trabalha com a metafísica, a gente trabalha com uma certa concepção e estrutura prévia de mundo, tudo que vier ao nosso encontro, a gente vai colocar nessa concepção prévia de mundo e a gente vai ver dentro desta forma específica, né, com esses conceitos específicos, com essa concepção prévia. Por exemplo, se a gente pegar a metafísica aristotélica, qualquer coisa que vier em meu encontro, mais uma vez, um lápis, uma caneta, um celular, um livro, uma pessoa, um ser humano, uma árvore, um animal, eu vou ver dentro do arcabouço teórico da metafísica aristotélica. Eu vou ver como uma substância, como algo que existe por si mesmo e com suas categorias referentes a essa substância. Ela vai ter um quanto, vai estar em algum momento do tempo, vai ter um onde, vai estar em algum momento do espaço, em algum lugar do espaço, vai ter uma qualidade, uma quantidade, ação, paixão, por aí vai. E aí o Levinas vai levantar essa questão muito interessante e falar, olha, quando a gente vê as coisas dessa forma, através da metafísica, toda e qualquer coisa que se apresenta para nós vai se apresentar sempre como um mesmo, sempre com uma mesma coisa, no sentido de que a gente sempre vai estar vendo as coisas com a mesma estrutura de base. E aí, esse é o grande problema para o Levinas, da gente manter, de certa forma, um pensamento metafísico e principalmente da gente ter a metafísica como a filosofia primeira, né? Metafísica, enquanto filosofia primeira, é uma concepção muito do Aristóteles. O Aristóteles ele vai ter lá na metafísica dele esta concepção, né? Ele até fala, olha, essa ciência que que vai estar sendo chamada de metafísica, ela não vai ser a ciência mais útil, mas ela vai ser a mais importante. Ela vai ser a ciência primeira que vai vir talvez antes de todas as outras, porque ela vai estar lidando com o ser enquanto ser, segundo Aristóteles. E, de certa forma, se a gente pegar a obra e ler, vai ser o Aristóteles dizendo de como a realidade está estruturada. E essa é a ciência base, é a ciência primeira, e a partir dela, os outros saberes, as outras ciências se desenvolvem. E a partir dela também,
uma ética se desenvolve também. E essa é a grande questão do Levinas. Porque se uma ética se desenvolve através da metafísica enquanto uma filosofia primeira, e a metafísica faz com que a gente veja tudo e qualquer coisa que se apresentar para nós como um mesmo, como uma mesma coisa, no sentido de vai ter a mesma estrutura, a mesma base, a gente nunca se abre para um outro radical. A gente nunca se abre para ver as coisas que nos aparecem como um outro completamente diferente dessa estrutura, como um outro, mais uma vez, na sua alteridade radical, como um completamente outro. E isso, na ética, vai ter um resultado, uma repercussão que vai ser muito negativa, que vai significar, inclusive, a gente não estar aberto ao outro, enquanto uma alteridade radical. Levinas, ele é um autor que ele tem uma história um tanto sofrida. Ele é um autor judeu, e ele é um autor que infelizmente passou pela experiência dos campos de concentração na época do nazismo. Ele passou pela experiência da Segunda Guerra, e eu acho que é muito difícil a gente não perceber que nesse apelo do Levinas em ver a problemática de a gente colocar a metafísica como uma ciência primeira, e ele tem essa ideia de, digamos que, destronar a metafísica enquanto ciência primeira e colocar no lugar uma ética, e a ética sendo a filosofia primeira, é uma ética que não vai pensar em termos metafísicos, não vai ver o outro enquanto um mesmo, vai tentar se abrir para o outro enquanto um outro radical, enquanto uma alteridade radical. É muito difícil a gente não ver nesse pensamento do Levinas uma consideração dessa passagem dele nos campos de concentração, uma consideração e uma crítica de toda essa experiência pelo qual não só a Europa, mas o mundo inteiro passa, né? Mas principalmente no caso da Europa, do nazismo, do campo de concentração, e de uma grande incapacidade de ver o outro enquanto outro, né? O nazismo vai ter essa dificuldade, e o Levinas, ao colocar a ética como a filosofia primeira, uma ética que não vai ter uma metafísica por trás, ele de certa forma está se endereçando a essa problemática, né? Essa problemática que fica aí do nazismo, de a gente não se abrir para o outro enquanto um outro, enquanto uma alteridade, enquanto uma diferença radical, de a gente parar de tentar ver o outro como um mesmo e colocá-lo dentro de certas caixas. Pro Levinas, essa alteridade radical, esse outro, ele vai se colocar diante para nós e vai exigir reconhecimento enquanto um outro, enquanto radical, e não enquanto um mesmo, principalmente através do rosto. E quando o Levinas está falando do rosto aqui, obviamente a gente consegue perceber o caráter muito, de certa forma, humano da sua filosofia, e esse apelo muito humano no sentido de um reconhecimento dessa alteridade radical do outro enquanto um outro, e de um respeito dessa alteridade radical do outro enquanto outro e não enquanto um mesmo. E aqui também, mais uma vez, é um ponto muito interessante. Vamos lembrar que Heidegger é um autor que tem um envolvimento muito complicado num período da sua vida com o nazismo. E o Levinas é um autor, como eu disse, judeu, que passa pela experiência dos campos de concentração. Levinas, inclusive, chegou a frequentar alguma das aulas do Heidegger, né? E mesmo assim, essa crítica metafísica ainda tem uma certa inspiração heideggeriana, né? Mais uma vez, denota um pouco talvez da complexidade, da riqueza do pensamento do Heidegger, que de forma alguma significa a gente omitir e esquecer essas passagens complicadas da vida do Heidegger. Mas, mais uma vez, a crítica metafísica aqui que o Levinas vai estar fazendo, de uma metafísica que, quando está lá como filosofia primeira, não nos permite ver o outro enquanto outro, nessa alteridade radical,
tem uma base muito forte heideggeriana, né, naquela concepção de fenomenologia do Heidegger, né, como um método de acesso às coisas, como uma abertura às coisas para a gente acessar as coisas como elas são em si mesmas, por si mesmas, né, não através de um método prévio. E o Levinas ele leva esse pensamento heideggeriano para a ética, né? Ele vai fazer uma crítica ao Heidegger no sentido de não ter levado isso adiante para a ética, e ele mesmo vai fazer essa passagem talvez de uma consequência do pensamento heideggeriano para a ética, algo que o Heidegger talvez não tenha feito. Ou melhor, algo que o Heidegger realmente não fez. Né? E por último, eu acho que eu vou trazer um autor aqui, que é um autor muito interessante, que muitas vezes, quando a gente vai estudar filosofia, algumas vezes a gente deixa ele de lado, que é um autor latino-americano, que é o Henrique Dussel. E o Henrique Dussel, ele é também um militante político, ele também está lendo muito Marx, e ele vai, a gente pode dizer que vai estar dentro aí de duas grandes correntes do pensamento contemporâneo, que é aquilo que a gente chamaria de filosofia da libertação e também de decolonialidade. E elas têm um pouco umas diferenças entre si, mas de certa forma ambas tocam no mesmo ponto, que é fazer uma certa crítica à dominação europeia, a dominação colonial europeia sobre o resto do mundo. Só que o que tanto a filosofia da libertação como o pensamento decolonial ele vai estar enxergando aí, e ele vai estar tocando no ponto, é que esta dominação colonial que a Europa fez sobre o mundo não é uma dominação só por meios militares, por meios econômicos, por meios sociais, por meios culturais, mas ela também vai ser uma dominação epistemológica, uma dominação na forma de fazer conhecimento. O que significa isso? Que é um conceito aí muito importante tanto para a filosofia da libertação como para o pensamento decolonial. Quer dizer que a Europa ela faz a sua dominação sobre o mundo, além de por todas esses campos, também dizendo e forçando sobre o mundo uma forma de se criar conhecimento, uma forma de se criar saber, uma forma possível de chegar a algum tipo de verdade que é típica dela, e desconsiderando, desvalorizando saberes, formas de se produzir conhecimento e saber de outros povos. Esse é um ponto chave da filosofia da libertação, e que também vai ser um ponto também muito tocado pelo pensamento decolonial, que a dominação europeia ela não é só feita por meios econômicos, culturais, militares, também ela é feita através do conhecimento e através dessa disseminação dessa forma específica de fazer conhecimento, que seria uma forma puramente específica da Europa e desvalorizando todas as outras formas de conhecimento. O Dussel, ele é um autor que também está lendo muito Levinas. Ele vai pegar aquela questão do Levinas da alteridade radical, no qual o outro se coloca diante de si e exige reconhecimento pelo rosto, e vai meio que expandir isso a um nível que a gente diria mundial. Existe um certo outro do mundo quando a gente pensa aí no nosso mundo atual dominado por um pensamento europeu-americano. E este outro do mundo é tudo aquilo que não é Europa e os Estados Unidos e que é dominado por eles. E é um outro que também exige ser reconhecido como outro, que exige ser reconhecido na sua alteridade radical. Mais uma vez, a questão da filosofia da libertação, da decolonialidade, está pensando na questão do conhecimento, na desvalorização que o modo europeu de se criar conhecimento, de se criar saber, faz em relação a esses outros modos de se conhecer, de se criar saber, muitas vezes tradicionais, de muitos e muitos anos, às vezes milhares de anos de outros povos. Mas também tem aqui no Henrique Dussel, tá, muito provavelmente pela sua influência também muito do pensamento marxista, que esse outro do mundo se coloca frente ao mesmo, que seria aí a Europa, os Estados Unidos,
não mais através do seu rosto, como no caso o Levinas ele vai aumentar, mas principalmente através do seu grito. E aqui a gente tem uma concepção, como eu disse, muito ligada aí também às questões sociais que não são deixadas de lado pela filosofia da libertação, inclusive pelo pensamento decolonial. O grito da miséria, o grito da pobreza, o grito do sofrimento, o grito daquele que sofre a dominação do outro, né? Então você tem aí uma influência aí também muito marxista dentro do pensamento do Henrique Dussel, mas você também tem essa influência grande do Levinas, e por sua vez também uma influência grande do Heidegger, né? Se você pega a obra do Dussel, Heidegger também vai ser citado, mas assim como Levinas, Dussel é um autor que vai levar a Heidegger para outros pontos que Heidegger não chegou, que dentro de uma concepção do Dussel, que também vai ter um pouco dessa concepção do Heidegger, seria uma certa consequência lógica do seu pensamento, né? Dá para a gente perceber aqui nesse pensamento do Husserl, assim como a gente percebe no pensamento, do Dussel, como a gente percebe no pensamento do Levinas, que tem uma base daquela crítica heideggeriana, né, em relação à metafísica, à fenomenologia, como uma forma no qual o outro, a gente pode conhecer algo em si mesmo, por si mesmo, essa coisa se mostra por si mesma. Então você tem que fazer essa suspensão de juízos para conhecer o outro como ele é em si mesmo. Eu diria até que para você respeitar e aceitar e reconhecer o outro como ele é em si mesmo por si mesmo, a sua alteridade radical. E acho que Dussel também está bebendo muito dessa concepção, né, que a nível de curiosidade, talvez pelo nome já dá para perceber, a filosofia da libertação, que é um movimento pensado aqui por alguns autores da filosofia da América Latina, dentre eles o Dussel, também vai ter uma influência sobre aquilo que a gente chama de teologia da libertação, que vai ser também um movimento ecumênico muito forte aqui na América Latina. A gente tem os nomes aí muito famosos desse movimento, como por exemplo o Leonardo Boff. Então aqui também é um outro autor que, mais uma vez, a gente pensa em termos de vida pública, política, está indo numa direção completamente diferente do Heidegger. É o que, mais uma vez, denota esse caráter muito interessante, acho que talvez muito rico, do pensamento heideggeriano. E, bem, acho que de certa forma era mais ou menos isso que eu queria trazer nessa aula. Acho que trazer um pouco da complexidade, da riqueza e do legado do pensamento heideggeriano. Mostrar também o lado complexo, complicado também da vida pessoal e pública do Heidegger. De forma alguma isso a intenção aqui é apagar esses episódios complicados da sua vida, essas decisões políticas aí muito questionáveis da sua vida. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem muito um debate hoje em dia sobre a relação entre autor e obra, né? Até que ponto a vida pessoal de um autor ela pode negar completamente sua obra, ela pode, falando em termos muito recentes, talvez cancelar completamente a sua obra, né? E na verdade esse debate da relação entre autor e obra é um debate muito antigo, né? Tem uma parte da filosofia, a gente chama de hermenêutica, que vai estar estudando muito isso. A hermenêutica clássica, por exemplo, do Schleiermacher, vai estar dizendo que para a gente entender uma obra de um autor, a gente precisa entender a vida do autor e a gente também precisa entender o contexto no qual ele está, né? Como eu disse, isso pensando numa hermenêutica, numa forma de interpretar obras que, de certa maneira, a hermenêutica está tentando fazer isso, mais clássica. Mas, de um ponto de vista talvez mais contemporâneo, e estudos sobre a hermenêutica continuam hoje em dia, a gente tem autores que vão estar falando sobre ainda contemporaneidade, sobre a hermenêutica. A gente tem a certa concepção de que a própria noção de autor e a própria concepção do que é um autor é uma coisa um pouco complicada. O autor, muitas vezes, ele se vê atravessado por muitas coisas quando ele está escrevendo a sua obra, e a sua obra, de certa forma, algumas vezes assume um caráter meio vivo,
de um caráter que, obviamente, vai ter relação com a sua vida, a questão da vida pessoal do autor não dá para ser tirada de lado, mas que muitas vezes a gente vai ver elementos ali que dá para dizer que transcendem a sua própria vida pessoal, que não conseguem se esgotar quando a gente vai tentar interpretar na sua vida pessoal. Isso está para além dela, né? Como disse, a contemporaneidade vai estar discutindo muito isso. O Roland Barthes, por exemplo, tem um texto muito famoso chamado sobre a morte do autor, que vai estar discutindo sobre essas questões. A própria, como eu disse, questão de autor enquanto um sujeito completamente consciente de si mesmo, com plenas capacidades racionais, também uma concepção que na contemporaneidade vai ser criticada, vai ser discutida, né? Então é muito mais, também às vezes é muito entender, tem muito aquela noção, aquela ideia de que um autor, muitas vezes quando ele escreve, às vezes ele não sabe nem porque ele muitas vezes está escrevendo alguma coisa. Aí a gente vai ter aquela influência até um pouco de um pensamento psicanalítico, de alguma coisa inconsciente que influencia o autor, que numa obra de arte muitas vezes sai e o autor nem percebe, né? Ou numa obra literária de filosofia, né? De forma alguma que isso também quer dizer que fazendo uma interpretação muito rasa, eu quero dizer que o Heidegger é um autor que tinha um inconsciente recalcado, reprimido, sei lá, marxista ou comunista pela quantidade de autores dessa tendência política que estão lendo ele, né? Mas a gente entender que as relações entre autor e obra são um pouco mais complexas do que a gente normalmente pensa, e que a gente fixar-se apenas na vida do autor e limitar a interpretação da obra à vida do autor muitas vezes é um pouco problemática, e até mesmo cancelar completamente o autor, isso também tem aí, vai trazer algumas questões problemáticas, o que, mais uma vez, de forma alguma significa negar ou deixar de lado as decisões, os episódios muito questionáveis da vida de um autor, como é o caso do Heidegger. Mas eu acho que a questão aqui é talvez tentar enxergar o autor uma totalidade maior, que leva também em consideração esses elementos, né, esses elementos complicados da sua vida, e tentar entender a obra também, talvez nesse contexto um pouco maior, nessa abertura um pouco maior, que, como eu disse, faz com que a gente consiga fazer leituras diferentes da obra heideggeriana e levar ela para pontos no qual o próprio Heidegger não estava pensando, como todos esses autores que a gente vê agora. A gente está falando do legado do pensamento heideggeriano, estão fazendo, né? Sartre está fazendo, Merleau-Ponty está fazendo, Levinas está fazendo, e Dussel está fazendo, né? Eu acho que se a gente pensa assim, a gente consegue tirar elementos muito interessantes do pensamento heideggeriano, e também a gente consegue, através da leitura, criticar e ter um posicionamento crítico daqueles elementos que talvez até denotem um pouco desses posicionamentos públicos, políticos que o Heidegger possa ter tido, que o Heidegger teve na vida, mesmo que o Heidegger às vezes não tenha sido um autor político per se, né? A gente pode, talvez, em alguns momentos da obra dele, perceber alguma coisa um pouco diferente, um pouco estranha. A gente também pode criticá-la em certos pontos, algo que, mais uma vez, todos esses autores também fizeram, mesmo tendo uma base heideggeriana, ainda criticam Heidegger, né? E, como eu disse, eu acho que é isso. Eu acho que é trazer essa visão aí mais completa e mais complexa desse autor. E espero aí que tenha sido interessante e que quem está vendo esses vídeos possa aí ter gostado. Tá? E muito obrigado.